Meus senhores, boa noite. Antes de qualquer pergunta, num dia muito triste para a nação botafoguense e para o futebol brasileiro, pelo falecimento do senhor Ailton Correia de Arruda, Manga, um homem que marcou uma geração ou várias gerações na posição dele, um homem muito influente no seu posto específico, uma referência para muita gente, desde goleiros a treinadores de goleiros, e uma referência para os nossos torcedores. Um orgulho muito grande de ter feito parte da história do nosso Botafogo, a história que ele engrandeceu e muito com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua paixão pelo Botafogo. O grupo quer dedicar a vitória ao Manga, onde quer que ele esteja, sei que vai estar torcendo por nós, jogo após jogo, minuto após minuto, porque este é um clube e é um grupo que tem muito carinho por ele e continuará a ter. Um abraço à família, a dedicatória é também para a família do Manga, e um homem que parte fisicamente, mas nunca mais partirá da memória dos botafoguenses. Renato, boa noite. Leonardo Pereira aqui do site Jogada 10. Olá, Leonardo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria começar de trás para frente. Muito se falou do último terço, do Botafogo ter pecado em muitas finalizações, mas eu queria destacar o comportamento do sistema defensivo do Botafogo. Em 4 jogos com você no comando, 4 jogos oficiais, o time sofre apenas 1 gol. Hoje, o Carabobo teve espaço para arrematar, o Juventude também acertou uma bola na trave, os venezuelanos também, e essa defesa do Botafogo vai passar por testes mais duros pela frente, por exemplo, contra o Estudiantes em La Plata daqui a 2 semanas. Como você avalia, Renato, o comportamento da sua defesa, se ela transmite a segurança que você demandou a ela? Obrigado. Obrigado. Gosto muito da tua pergunta porque transporta-me para o quantitativo e para o qualitativo. Ou seja, o quantitativo, de facto, é claro, 0 golos sofridos em 4 jogos, 1 golo sofrido somente, e isso deixa-nos muito satisfeitos. Por exemplo, no jogo com o Palmeiras, o XG ofensivo do Palmeiras ao minuto 70 era 0.06, o que significa que o Palmeiras também pouco finalizou. Mas é assim, eu percebo a sua pergunta, eu percebo o torcedor, eu percebo o jornalista, mas não há jogos onde não há finalizações quase ao golo do adversário. Já não há jogos fáceis, isto é Libertadores, a Série A é um campeonato em que toda a gente pode ganhar a toda a gente, acho eu, apesar das probabilidades. E quer dizer, sim, concedemos de vez em quando uma ou outra oportunidade. Porquê? Porque nós somos uma equipa ofensiva, porque colocamos muita gente no meio campo adversário. Houve vários momentos hoje em que o John era o único jogador no nosso meio campo defensivo. E claro, se tu abdicas de colocar gente no bloco defensivo adversário, que umas vezes era 4-5-1, outras vezes era 6-3-1, outras vezes era 7-2-1, se tu abdicas de colocar gente na frente, não és corajoso, tens medo. Então não podes estar aqui, não podes representar este clube. Este clube tem uma missão que é ganhar o jogo. Pois pode ganhar ou não. E o treinador aqui tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para ganhar o jogo. Obviamente que nós, analisando o jogo, se eu lhe fizer a pergunta qual é o momento premium do Carabobo poder fazer golo, ou bola parada, ou apanhar a equipa desequilibrada. Óbvio que com tanto espaço que nós deixamos no nosso meio campo, basta um duelo perdido, basta uma saída mais rápida, basta uma distração e aí vem a equipa venezuelana por aí fora. Não há como. Eu continuo muito satisfeito com a questão quantitativa. De facto, os números estão aí, 0 golos. Qualitativamente, eu vou observando que não há exibições perfeitas. Mas também não estamos a falhar assim tanto que a gente diga podia ter havido golo do Carabobo a qualquer momento, ou do Juventude a qualquer momento. São os momentos da transição, porque de facto quando nós vamos para bloco nós somos uma equipa compacta e quando partimos de bloco para pressão nós criamos problemas aos adversários. E as equipas grandes sofrem disto.
quando querem procurar o golo adversário e contra blocos tão defensivos, obviamente que vai haver um momento em que tu desequilibras. Porquê? Porque depois os jogadores são humanos. E é o emocional do zagueiro nosso que começa a ver espaço e começa a conduzir a bola, a ver se tira alguém do bloco e vai deixar espaço nas costas, não há uma compensação, depois a bola perde-se e aí vem o contra-ataque. Portanto, acima de tudo, agradeço, a sua pergunta é muito boa porque é sobre futebol e eu dou-lhe razão, de facto há oportunidades do adversário. Eu gosto muito de exibições perfeitas, mas não me lembro em 23 anos, tive algumas, mas sempre com alguma atuação do adversário, porque do outro lado joga gente. Mas aquilo que eu quero de facto ressalvar hoje é a parte ofensiva da minha equipa, porque não é fácil jogar contra este tipo de processos defensivos. E atenção que eu não estou a atacar o meu colega, nem a criticar a sua forma dele elaborar o seu plano de jogo, tem todo o direito de fazer, mas quando ele faz isto, a nossa obrigação é ir ali e tipo martelo. E hoje, o grande mérito desta equipa foi zero desespero. De facto, a primeira parte não é boa, de facto, a primeira parte, mais uma vez, não teve paciência do nosso lado em circular. Se você fizer uma análise ao jogo, na primeira parte, as grandes oportunidades foram quando nós conseguimos circular a bola do ponte ao Teles, do Teles ao ponte. O que é que nós fazíamos às vezes? Zagueiro, quando íamos a 3, zagueiro, meia, zagueiro, zagueiro, meia, zagueiro, e nunca ativávamos os homens de fora. Ora, se tu não ativas os homens de fora, como é que tu vais incomodar o bloco adversário? Não vais, é impossível. E eu estava desesperado, entre aspas, ali fora, a pedir que houvesse circulações de lateral a lateral, para paciência. E nós não tivemos essa paciência na primeira parte. Mesmo assim, gerámos oportunidades de golo e não as concretizámos. No segundo tempo, nós corrigimos esta situação, pedimos paciência sem ser passivo, porque a circulação também estava lenta. Há uma circulação, e eles às vezes confundem paciência com passividade, não tem nada a ver com isso. Paciência, mas com a bola a circular rápido. Começámos a levar a bola aos extremos e acabámos por abrir a equipa adversária. Quanto mais começámos a abrir a equipa adversária, mais eles foram recuando no terreno. E fica mais difícil, depois cais na tentação dos cruzamentos. É um jogo muito difícil. Quando você fala nos Estudiantes, sim, de facto os Estudiantes, em termos de qualidade coletiva e individual, é muito melhor equipa, mas se calhar dá-te mais espaços para jogar, não é? Portanto, são jogos diferentes que não se podem comparar. Muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, em especial porque não perderam o critério, o plano de jogo, o rumo do nosso trabalho e perceberam como desmontar um bloco tão difícil com o tempo sem desesperar e manter o foco naquilo que é o nosso trabalho. Boa noite, Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá. Muito boa vitória, parabéns pela vitória. A produtividade das jogadas de linha de fundos, né? Com o centroavante mais centralizado, como o Mastriani, os cruzamentos acabaram vindo com a perna trocada, com vantagem para o zagueiro. De alguma forma, esse trabalho lhe incomoda muito quando o Mastriani está na área, porque a jogada de linha de fundo acaba por não acontecer da maneira correta, né? Mesmo assim, conseguiu uma vitória com gols de 2 jogadores, um que o senhor investe muito, e o Matheus, que tinha muitas dúvidas da torcida. Gostaria de que você pudesse falar dessas jogadas de linha de fundos. Também é uma muito boa pergunta. E sabe porquê? Boa noite. Sabe porquê? Porque no momento do golo estava o Juan para entrar. E o que eu ia fazer era Mateus para a direita e Arthur para a esquerda. E ia meter o Juan com o Mastriani. Porque de facto já não estávamos a conseguir entrar e então íamos pé dominante no corredor para nós exatamente com 2 novos podermos carregar a área ou podermos por dentro, porque ia ficar o Patrick e o Savarino, os dois por trás, porque são 2 jogadores que têm critério, que fazem circular a bola, que podem carregar e encontrar gente. Então ia tirar o Gregor para meter o Patrick e o Savarino. Risco total e máximo. Mas a gente tinha que ganhar este jogo, seja como for. Quando estava para fazer isto, nós fazemos o golo. E ao fazermos o golo, foi homem por homem, e a partir daí, a minha cabeça foi, calma que o adversário agora vai abrir um bocadinho mais, vai procurar mais o golo, como falta pouco tempo, e a gente vai encontrar espaços para fazer
o segundo golo e acabou por acontecer. Portanto, a pergunta é muito boa porque eu estava exatamente a preparar essa substituição. Obrigado. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou em cair nas tentações dos cruzamentos. Hoje foram 36, sendo 8 corretos. Eu queria te perguntar como... Desculpa, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria te perguntar como fazer para o time não cair nessas tentações e se manter fiel ao plano de jogo de fazer a bola chegar de um lateral ao outro, manter a posse de bola para não ser impaciente, como você falou, mas ao mesmo tempo também, às vezes, acelerar as jogadas e buscar essas quebras de linha para não ser passivo, como você falou. E, além disso, eu queria te perguntar dos jogadores que marcaram os gols, o Matheus Martins e o Patrick de Paula, que vinham sendo criticados. O quão importante é para vocês internamente ver os jogadores que vinham sendo criticados pela torcida marcarem os gols e darem a vitória ao Botafogo? Seu nome é? João, boa pergunta. Top, as perguntas hoje estão muito boas. Em relação aos jogadores que a torcida critica ou os mídias criticam, têm todo o direito e a legitimidade de o fazer. Primeiro, porque chegam aqui e veem um espetáculo e querem um espetáculo nas cabeças deles, que é que a gente que joguemos bem e que ganhemos o jogo. E nós trabalhamos para isso. Agora, eu tenho uma vantagem em relação à torcida, que é eu estou no dia-a-dia e sei o que os jogadores me podem dar. Portanto, são aqui duas coisas entre a paixão e a razão. E eu tenho muita paixão naquilo que faço, mas tenho que ter muita razão também, porque já no último jogo, outra vez os jogadores que entraram melhoraram a equipa. E, portanto, com isso, tem muito a ver com o conhecimento que nós temos. Tem a ver com o espectro, com o cenário do jogo que tu ali tens, que é um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área, e se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Por isso sai o Teles, por isso sai o Ponte, nós exigimos muito dos nossos laterais, necessitamos refrescar os laterais, depois saem os homens por dentro, sem ser o Arthur, o Marlon, porque tem muitos jogos e precisava um bocadinho mais de carregar jogo, e o Patrick dá-me isso e dá-me finalização de meia distância. Eu conheço os jogadores que tenho à minha disposição e, portanto, eu tenho que tomar decisões em função disso, porque o torcedor o que quer, primeiro, quer ganhar e ver um grande espetáculo. Mas também, se perguntar a 10 torcedores se prefere ganhar, mesmo que não se jogue bem, eu acho que eles preferem ganhar, e nós também estamos num momento destes. De facto, estamos num momento destes. Aos poucos vamos crescendo, o jogo não é muito bom, mas nós temos que contextualizar o jogo que está pela frente, que é muito... Eu disse aos meus jogadores, tenho imenso orgulho e dou-vos muitos parabéns, porque eu onde estava só via pernas de jogadores venezuelanos e eles conseguiram entrar no jogo que nós queríamos. Portanto, o meu trabalho é encontrar soluções no banco, às vezes não vão surtir efeito, têm surtido efeito graças a Deus, não só pela minha decisão, mas também porque os jogadores vêm do banco, trazem, e isso mostra um grupo forte, e em especial os que não jogam a trabalhar muito bem. E só podem, trabalhando muito bem, dar esta resposta, senão não é possível. Em relação à questão dos cruzamentos, ponto número 1, eu também não gosto de um jogo muito lateralizado para cruzamento, mas também lhe digo que não é crime fazer golos de cruzamento. Se pudesse ser campeão da Libertadores da Série A só com golos de cruzamento, eu assino já por baixo. Agora, de facto, eu entendo os jogadores que começam a desesperar, porque a bola não entra, o tempo vai passando, pesa um bocadinho o resultado do Chile, começas a ver muita gente ali, vais por fora e depois é a tendência do jogador cruzar, e às vezes cruza sem condições, ou de vantagem na área, ou condições de que o cruzamento saia bem. E vai entrar nessa estatística que o João me diz de um monte de cruzamentos errados. Vai entrar nessa. E para o número de cruzamentos que nós fizemos, a estatística de cruzamentos certos é muito baixa. De facto, é verdade. E nós precisamos trabalhar isso. São questões técnicas, em primeiro lugar, e são questões de percepção de jogo. Porque às vezes tu no desespero queres cruzar e está um homem contra 4, e outras vezes temos vantagem na área e tu não vais cruzar porque não tens a percepção tática do jogo. Portanto, entre a percepção tática de colocar a bola no timing e no espaço exato dentro da área e a percepção e a questão técnica de colocar lá bem a bola, contribui para esse número. Nós vamos melhorar, mas de facto fico feliz que dentro desses cruzamentos todos nós não deixamos de jogar da outra forma. E é assim que nasce o golo do Mateus.
ok? Portanto, equilíbrio na forma como jogamos, está bem? Boa noite, Renato. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória. Sobre o contexto das pontas, eu queria justamente perguntar sobre isso, porque eu senti que o Botafogo insistiu bastante pela direita com o Arthur. Eu não sei se foi algo ocasional ou se foi algo trabalhado, pensado por vocês, e isso criou uma desvantagem, na minha visão, para o Santi Rodrigues, que acabou sendo substituído no segundo tempo, vaiado pela torcida. Eu quero saber se essa movimentação pela direita com o Arthur foi intencional e justamente a situação desses dois jogadores, o Arthur e o Santi Rodrigues. O Santi saindo vaiado e o Arthur ainda precisando de mais confiança, tanto por si próprio quanto da torcida também. Obrigado. Boa noite, obrigado. Eu já, na primeira resposta ao seu colega, eu tinha falado nesta questão de nós não termos circulações completas, e como não temos circulações completas, vamos insistindo num lado. E de facto é algo que nós temos que corrigir, porque se nós insistimos num lado, estamos a ajudar o nosso adversário. Por muito bons que sejam os jogadores daquele lado, nós não estamos a atrair o adversário ao lado contrário, ou não estamos a atrair o adversário a um lado para depois circular pelo outro. Então o problema passa muito por aí. Não foi pedido, obviamente. Poderia até ter sido em questões estratégicas de identificar uma fragilidade defensiva do lado esquerdo da defesa do Carabobo. Não foi. De facto foi deles, foi dos jogadores. E como eu não jogo PlayStation, não jogo mesmo, não gosto, e não quero que os meus jogadores joguem PlayStation dentro do campo, eu quero que eles joguem e deixe jogar dentro do possível, fazendo as correções que posso fazer. A partir daí é muito o jogo deles, porque o jogo é dos jogadores. O treinador tem que ajudar e não atrapalhar. E o jogo é dos jogadores. Nós, reafirmando essa questão, quando entrou o Mateus e o Cuiabano, primeiro foi para refrescar o Santi, porque eu senti que o Santi tem menos jogo que o Arthur. O Santi vem de uma realidade diferente, que não conhece o Brasil ainda, e o Arthur já conhece. E a torcida tem todo o direito de manifestar-se. Mas deixe de dizer-lhe, ainda bem que falou nisso, a torcida até pode ter vaiado o Santi, mas o que a torcida fez hoje, durante 90 minutos, é absolutamente fantástico. E eu não estou a puxar o saco à torcida. O que eu estou a dizer é que a equipa, quando precisou, o meu colega assistente chegava ao pé de mim e tinha quase que me falar ao ouvido, porque eu não o escutava. E é muito importante, e eu agradeço de coração todos os torcedores que nos 90 minutos apoiam, constantemente apoiam a equipa, incondicionalmente. Depois, o jogo parou, pode assobiar, pode manifestar-se. O jogo acabou, pode manifestar-se. No intervalo, pode manifestar-se. Mas durante, ajudem. Sejam um de nós, dessa forma. Mesmo que estejam desagradados com aquilo que estão a ver, a qualquer momento a ajuda deles é decisiva. E, portanto, ok, eu por acaso não me apercebi das vaias, pode ter acontecido, mas para mim o que me fica, é o direito da torcida manifestar-se, obviamente, e cobrar, tem todo o direito disso, mas 2, eu não vou ficar com o copo meio vazio. Vou ficar com o esforço que a torcida fez, porque eu já fui torcedor, olhando para uma equipa que não está a jogar tão bem, mas eles continuarem ali, presentes e a incentivar a equipa. E é com isso que eu fico. Portanto, a questão depois, quando eu fiz as mudanças, o Cuiabano e o Mateus deram uma dinâmica, uma verticalidade muito diferente, a equipa sentiu essa frescura, corrigiu esse tema e a partir daí nós começámos a ir pela esquerda e pela direita. Paiva, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. Queria hoje abordar a situação de um jogador que tem sido muito importante para o Botafogo, foi o ano passado, que é o Savarino, dentro desse sua nova ideia de jogar, né? Hoje a gente viu a circulação ali de bola, de um lado para o outro, que você já comentou. Em alguns momentos a bola pouco passou por ele, mas na hora da comemoração ali do segundo gol do Matheus Martins, eu vi você atirando um beijo para o Savarino. E eu queria entender o que isso justifica, porque foi uma das poucas vezes que a bola chegou ali para ele foi para cima, e aí o Matheus Martins conseguiu concluir. Queria que você explicasse o que foi isso. Bem, não foi bem um beijo, mas pronto. Se a minha mulher está a ver, você estava a pôr numa posição complicada. Foi ele encontrar onde encontrou o Mateus.
De facto está no meio daquela gente toda, está ao alcance dos predestinados e daqueles que jogam com um drone por cima da cabeça e que veem coisas que os outros não veem. O treinador tem um dilema, eu entendo-a perfeitamente, e é o dilema que me massacra o cérebro neste tipo de jogos, que é: tira jogadores criativos da zona de criação, porque isto tem zonas, né? Não. Tira jogadores criativos da zona de criação para os puxares para trás para a zona de construção, perdes imaginação e criatividade na zona de criação. Isto é como teres uma figura enquadrada e querer meter um círculo e ele não entra. Então, tu tens a tentação de dizer: Sava, baixa para vir buscar jogo e para construir de frente, ok. Mas com um bloco tão fechado e com tanta gente ali colocada, faz parte da paciência que às vezes o torcedor não tem, que às vezes o jornalista não tem, mas que o treinador tem que ter, porque lá está, conhece os seus jogadores e diz: vai haver um momento no meio desta floresta de pernas em que o Savarino, na zona onde ele é especialista, vai receber uma bola e vai fazer a diferença. Gostaríamos de ter ganho por 4 ou por 5? Gostaríamos. Eu acho que até hoje o resultado maior na Libertadores foi 3-0 e nós fizemos 2 e podíamos ter feito mais. A verdade é esta, é que a sua pergunta volta a ser muito boa, mas deixa-me sempre nesta tentação. E eu prefiro que o Savarino, que é um criador, ande nas zonas de criação, que o Igor, que é um finalizador, ou o Mastriani, ou o Juan, andem nas zonas de finalização, e que os homens da construção façam o seu papel. Os zagueiros, os meias mais atrasados, esses é que têm que pisar esses terrenos e fazer com que a bola chegue à zona de criação onde estão eles. Foi o que eu lhe vou dizer, que ainda não lhe disse, porque ele estava com os seus conterrâneos da Venezuela. O que eu lhe vou dizer foi dar-lhe os parabéns por ele não ter desesperado e ter saído das zonas para ir buscar a bola. Porque normalmente estes jogadores têm esta tendência. São criativos, querem bola, não têm paciência para esperar por ela, mas depois, quando saem das zonas onde são efetivamente bons, acabam por perder alguma efetividade. E ele hoje foi muito paciente, não recebeu as bolas que devia ter recebido, não por culpa dele, nem por culpa dos colegas, mas por culpa de um posicionamento defensivo muito rigoroso do adversário. Temos que melhorar neste aspecto, temos que melhorar muito as nossas exibições, a de sábado, a de hoje. Nós estamos a crescer e temos que melhorar. Melhorando, ganhando, melhor. E tendo estes, por exemplo, o segundo gol do Juventude já foi muito daquilo que nós trabalhámos. Hoje não conseguimos sair apoiado de trás com essa eficácia, mas já conseguimos fazer. Savarino hoje já consegue fazer um passe no sítio onde eu quero. Fez uma finalização que bateu mal na bola à entrada da área, que podia ter sido golo, que o goleiro larga para a frente. É uma questão de paciência. Eu sei que o torcedor não tem, mas eu vou-lhe pedir que tenha um bocadinho mais paciência connosco. Está bem? Boa noite. Boa noite. Anderson Bruno, do Botafoguista. Olá, Anderson. A minha pergunta ela vai justamente nesse ponto, que é, né, o Botafogo ano passado ele foi campeão e passou também por dificuldades com sistemas defensivos muito rigorosos, como você falou. À época, né, a gente tinha, o Botafogo ele tinha o Almada, que era um jogador que fazia muita diferença. Assim como hoje, por exemplo, não tem mais o Almada, mas hoje também, por exemplo, faltou o Igor Jesus, não tinha o Igor Jesus e se buscam soluções. Então, como você pensa, ou como você imagina que daqui para frente o Botafogo pode pensar em melhorar essa questão da criatividade para ultrapassar, sobrepor essas barreiras que são encontradas nesses jogos? Anderson, né? Boa noite. Eu nunca trabalhei com o Almada, nem com o Luís Henrique, mas gostava, né? Pronto. Eu percebo, eu entendo, porque há sempre a tendência à comparação, como vai haver a comparação com o Renato, com o Arthur Jorge, o Arthur Jorge com o Renato. A tendência das comparações é sempre muito grande, mas às vezes é um erro, porque os contextos não se repetem, os jogadores não se repetem, os treinadores não se repetem. A única coisa que eu lhe posso dizer, de facto, é que o Botafogo sente dificuldades, não há dúvida, sentia dificuldades, não há dúvida, mas nós temos 2 jogos
desse perfil e temos 4 golos feitos. Não é? Ganhámos 2-0 ao Juventude e 2-0 hoje. Ou seja, eu acho que não é fácil para ninguém, é muito difícil para as equipas, seja a equipa que for, mais trabalhada, com mais qualidade, é sempre muito difícil quando o adversário está em 30 metros, quase com 2 linhas de 5, e tu, essa criatividade muitas das vezes está lá, mas esbarra num processo defensivo super denso, super denso. Então, o que eu fico e o que eu disse, porque você foi em contra daquilo que eu disse aos meus jogadores, foi não desesperar, não entrar em vertigem de jogo que não trabalhamos e que não treinamos, insistir mediante o risco das coisas não estarem a resultar e nós insistirmos e não conseguirmos o resultado, mas como nós acreditamos muito no que estamos a fazer e nos jogadores que temos, nós estamos sempre com aquela sensação de que a qualquer momento vai dar. A qualquer momento vai dar. E acabou por dar com o Juventude e acabou por dar agora com o Carabobo. E se você for ver o primeiro golo contra o Juventude, veja bem como é que foi trabalhado. Com uma área super densa de jogadores do Juventude, quer à entrada da área, quer dentro da área. E nós conseguimos fazer o golo. O outro já foi, venham cá que a gente vai sair daqui conseguindo superioridades numéricas e atacar. Hoje foi como foi. Mas eu de facto fico, enquanto não temos o ótimo, que bom que temos o bom. E o bom para mim é, mediante 2 processos defensivos bons e complicados, nós termos 4 golos. Vamos continuar a trabalhar dentro do que é possível para melhorar esta situação. Mas enquanto não melhorarmos, que continuemos a fazer golos e a ganhar. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Ryan Leal, antenado da jogada. Te perguntar... Ryan Leal, antenado da jogada. Ryan. Na sua avaliação, qual que foi o fator determinante para o impacto que as substituições que você fez tiveram, né? Com a ênfase ao Patrick de Paula, que além do gol gerou muito jogo, e o Cuiabano, que apareceu muito bem pelo lado esquerdo. E o? O Cuiabano, que apareceu muito bem na esquerda. E o Mateus. E o Mateus não fez só o gol. Pelo gol, porque pela dinâmica que deu também. É um bocadinho aquilo que eu já respondi. Ou seja, aquilo de facto que tu tens que fazer é tomar decisões e ler o jogo e perceber o que é que o jogo te pede, o que é que faz falta aqui. E de facto, pela esquerda o que fez falta foi muita velocidade e verticalidade, e na relação Mateus-Cuiabano, que eu pedi muita relação entre os dois, mesmo com os dois abertos, em vez de estar um dentro e um fora, os dois abertos, com a ajuda do Sava ali a dar um apoio por dentro. E o Patrick, foi o que eu disse, foi juntar o cansaço do Marlon por ter feito os jogos todos, tal como o Gregor, que ia sair também, caso o golo não entrasse, porque vamos ver, normalmente o foco das pessoas é no cansaço físico. Só que o cansaço mais perigoso é este. É o cerebral. É aquele que quando tu tens jogos 3 e 3 dias e não consegues recuperar, te leva a não tomar boas decisões dentro do campo. Falhar passes de questões técnicas, falhar passes em meter a bola onde não deve, precipitar-se, isso é cansaço. Então eu tenho que perceber o que é que a equipa necessita, e o que a equipa necessitava era verticalidade, 1 contra 1, Cuiabano, Mateus, não mexer no lado direito a não ser o Vitinho para vir ajudar o Arthur, e se você vir muitas das vezes Vitinho por dentro e Arthur por fora, e depois o Patrick, que é um jogador que nós tentamos e estamos a tentar, e muitas das vezes irá jogar ali a 10, mas obviamente eu reconheço que o Patrick foi ali um jogador de mais retrasado, mais à frente dos 2 pivôs em frente à defesa, porque tem uma visão do jogo, porque pode conduzir, e era aquilo que eu cada vez sentia a equipa venezuelana mais baixa. E eu precisava de alguém que desse sequência rápida ao jogo, como ele fez tantas vezes uma circulação muito rápida de passos verticais para os colegas, e alguém também com um bloco tão baixo que pudesse, de meia distância, que ele tem boa, fazer um golo. Portanto, o impacto correu bem, fantástico, o iogurte hoje está top, na próxima semana, daqui a 3 dias, o iogurte pode perder validade, porque as substituições não funcionaram. Há uma coisa que eu faço, quando faço substituições há sempre um porquê por trás da substituição, não é porque está sol, eu agora vou meter o Mateus, tem o cabelo branco, se tivesse cabelo preto não entrava. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que o jogo me dá, me transmite, e os jogadores que eu tenho, o que é que eles podem mudar em relação àquilo,
porque depois o adversário vai entrando naquela percepção falsa de que isto está a correr bem, porque eles não estão a fazer golo, então a gente vai continuar a fazer o que estamos a fazer. O problema é que depois, quando o treinador adversário, que foi o meu caso, mexe com jogadores diferentes. E aí eles começam a estar incomodados porque vêm coisas diferentes do banco, que vão mexer com aquilo diferente que eles estavam a fazer. E esse é o meu trabalho. Portanto, hoje correu bem, com a Juventude correu bem, vou-me preparar para quando não correr bem, sou o mesmo. Zero euforia quando ganho, zero frustração quando perco, só tenho que perceber o porquê é que ganho e porquê é que perco, como é que ganho e como é que perco. Tá? Boa noite, obrigado.